Porque no que nós aprendemos aqui é que os céus e os céus dos céus não podem conter. E ainda falando de Jesus Cristo, de novo, viu? Que é o Filho do reino do seu amor. Eu vou cobrar você o tempo todo. Tá? É de um jeito que Jesus Cristo, o Filho do reino do seu amor, é mais sublime do que os céus. Mais sublime do que os céus. Olha, os céus, nem os céus dos céus o podem conter. Glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Bom, solução. Um corpo para que as criaturas, os anjos, querubins, serafins, os grandes seres, né, que já colocam assim, grandes animais, né, porque eu não quero usar aquela linguagem, né, os grandes seres celestiais, tivessem o que ver, tivessem o que contemplar, e pudesse olhar para uma luz e ver Deus, olhar para um corpo e ver Deus, ouvir um som e ver Deus, sentir uma emoção ou um toque, o que for, e crer em Deus. Aí fez habitar corporeamente nele toda a plenitude da divindade. Resultado, era só olhar para aquele ser maravilhoso, aí eu entendia completamente quem é o invisível. Era só ouvir. E ele não precisaria, nem precisará usar o alfabeto grego todo para ser entendido, é só dizer A. É só dizer A. Isso era e há de vir. Aí Deus faz habitar nele corporeamente toda a plenitude da divindade. O que se imaginar por divino, o que se calcular por divino, o que se analisar por divino, a figura que se conseguir, a tipologia que se conseguir para explicar, ele está acima. A plenitude da divindade. Aí, corpo, para que os céus vissem, para que os anjos vissem, os querubins vissem, né? E no visível conhecesse o invisível. A importância de corpo, tomara que eu de vocês. A importância de corpo. A importância de corpo. Bom, na palavra que ele falou, era importante demais sacrifícios, oferecer sacrifício a Deus, porque ofereciam aos deuses, né, aos outros deuses, e se cuidavam de fazer ao Deus do céu, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, um sacrifício melhor do que o dos outros deuses. Mas ele falou, sacrifício não me pediu nada, agora me deu corpo. Então, corpo é muito. É que a gente, sei lá, tem lido pouco, tem visto pouco, tem ouvido pouco, tem pegado pouco sobre essa valorização de corpo. Na palavra que Deus falou ali, é como se Deus tivesse dado a Jesus Cristo como realmente Deus. Ele disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Não é isso? Está escrito, e tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Porque quando todo joelho se dobrar diante dele, e toda língua confessar que ele é, porque nesse confessar que ele é, vai confessar que quem falou no monte foi ele. Quem falou com Abel foi ele. Quem falou com Abraão foi ele. Quem promoveu o cordeiro de sacrifício para Abraão foi ele. Quando todos os joelhos se dobrarem, toda a língua confessará que Jesus Cristo é o eu sou, que as testemunhas não conseguem ouvir. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou
Ainda disse, se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Vós me chamais mestre, Senhor, né? E dizeis bem, porque eu o sou. Aí quando disseram, bom mestre, né, que farei para conseguir a vida eterna, ou conquistar a vida eterna? Porque me chamas bom. O meu pai, é que o assunto é corpo, mas bom é um absoluto tão pleno, tão completo, que se falar boníssimo, bonérrimo, tá? Se falar muito bom, altera. É como a gente dizer glória a Deus, né? Quando dizer glória a Deus, e pensar que a glória eleva a Deus. Então, dá glória a Deus, dá glória a Deus como se o universo inteiro dando glória a Deus, a glória elevasse a Deus. Ele é o Senhor da glória. Pode ser que seja diante de um único que a glória se humilha, mas a glória serve a Ele humildemente. Ele está acima do que se imaginar por glória. Glorifica o teu filho para que o teu filho também te glorifique. E o Pai do céu? Então, para o pai glorificar o filho, fica bem fácil para a gente entender. Mas para o filho glorificar o pai, ele teria que ser, desculpe o termo, seria bom que fosse, ou cabe mais na nossa mente, tentar compreender que para ele glorificar o pai, ele tem que estar acima, tem que estar um nome acima de todo nome, tem que estar um nome sobre todo nome, para poder glorificar o pai. O que é que está escrito? Deus não teve ninguém por quem jurar, ou ninguém maior do que ele por quem jurar, aí jurou por si mesmo. O que é esse si mesmo? Quem é esse si mesmo? Glorifica o teu filho para que o teu filho glorifique a ti. Então Deus não teve alguém superior a ele por quem jurar, jurou por si mesmo. Esse si mesmo é Jesus. Porque a palavra Jeová é uma frase. Eu sou, ou sou o que sou, universitário. Como é que falam lá também? Eu sou o que sou. Quando ele jurou na eternidade, ele jurou por si e para si. Isso. Glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Porque que por causa dele, a gente imagina uma eternidade anterior, a gente imagina um tempo antes, a gente imagina um princípio, né? A gente imagina um quê de Deus antes de criar seja o que for. E é por causa dele. Então é essa glória, né, que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então quando ele jurou por si mesmo, né, jurou dentro da probabilidade de uma eternidade à frente, vir o visível, o palpável, né, que realmente colocaria a sua história acima de todas as histórias, que é o nome. Glorifica o teu filho para que o teu filho glorifique a ti. O nome eu vou repetir várias vezes aqui, vocês vão ter que ter paciência comigo, tá? Nome significa histórico, tá? Em minha história. Nome significa legado, tá? O meu legado. Nome significa fama, né? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos na minha fama, onde estiverem 2 ou 3 reunidos na minha história, onde estiverem 2 ou 3 reunidos na minha crônica, tá? Ou com base no meu inventário, entendeu? Isso é nome. Não existe nome nem história maior do que a história de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque a história do invisível não tinha quem lesse, não tinha quem ouvisse, não tinha quem escrevesse. Agora, ele, assim que surgiu no Haja, se manifestou no Haja, aí já foi a história. História do Pai, história dele. História dele no Pai, história do Pai nele. Aí pode ser o espelho e o histórico. Mas eu quero falar de corpo.
da igreja. É para a gente compreender o valor de um corpo para Deus. Porque senão a gente pega esse texto maravilhoso aqui e considera apenas umas figuras que Paulo usou para o pessoal compreender que é para estar em paz uns com os outros e por aí assim. Tá? Mas é comum, ele nos concedeu o direito de, edificando na rocha, tá? De solidificando na palavra, dando conhecimento dos oráculos divinos, entendeu? Nós podemos estabelecer um fundamento ou o fundamento e edificar sobre ele a igreja de Deus, para ela produzir um corpo, algo extraordinário, que uma alma vai chegar na porta e vai se sentir tocando no corpo de Deus, ouvindo o corpo de Deus, perto do corpo de Deus. Ele está aqui em algum lugar. Eu creio que é o desejo maior do pastor é isso, que nós vivemos uma época assim. Tá? Corpo. Olha, se o Senhor diz, sacrifício não me deste, mas me deste corpo, porque o corpo é mais importante do que todos os sacrifícios. E aí vem a escritura aqui para nós. Eis-me aqui, Senhor, com os filhos que tu me deste. Né? Eis-me aqui, Senhor, com os filhos que tu me deste. Eu neles, não é isso? Tu em mim, né? Eles em nós, para que sejamos corpo. Né? Ou seja, perfeitos em unidade. Bom, então, o Senhor veio de nós, se fosse um corpo, veio em corpo, né? Para oferecer sacrifício, tanto no corpo físico, como no corpo espiritual. Porque haveremos de enfrentar a apostasia, que já está, a perseguição contra o Evangelho, que já está, e sofreremos no corpo físico. Ou sofreremos no corpo social. Mas se o sofrimento físico e social e religioso não vier contra nós, vocês não começarem a perseguir a nossa igreja, nós estamos sofrendo no espírito dos outros irmãos espalhados pela face da terra. E bem pertinho de nós também. Tá? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, são um só corpo, assim Cristo também. Procurando por onde é que eu falo. Porque quando a gente fala assim a princípio, né? Corpo, então, todo mundo pensando igual, todo mundo agindo igual, todo mundo respondendo igual, todo mundo correspondendo igual. Né? Porque completar o meu gozo para que pintasse o mesmo, tendo o mesmo amor, não é isso? Né? E sentindo uma mesma coisa. Fica parecendo que há um padrão de ação, de reação, de responder, de falar, de perguntar. Mas se for assim, não é corpo. Então, ao mesmo tempo que a gente clama por santidade, clama por separação do mundo, a gente clama por despojo do que é terreno. A gente dá pressa ao irmão que cresça logo, que venha logo. Precisamos ter paciência com os que começaram agora. Tem os que conseguem partir numa velocidade tão grande que rapidinho amadurece. E outros é fraco como legume. Mas eles precisam ter uma consciência maior de corpo, para não pensar que corpo é todo mundo vestindo uma farda da mesma cor, do mesmo jeito, da mesma forma. Então, nós temos algo em comum. Não era sempre, era primitiva, né? Primitiva. Nós temos algo em comum e precisamos descobrir esse algo em comum para trabalhar nele, para pensarmos essa mesma coisa. Tá? Para pensarmos essa mesma coisa. Não dá para requerer do que recebeu de Deus 10 talentos, que ele trabalhe na condição de quem tem 2 talentos. Ele vai ficar incômodo para ele.
Também não se pode requerer de quem só pode desenvolver um talento o trabalhar 10 talentos. Mas está no corpo. Então o que a gente precisa entender? A profundidade do corpo, a seriedade do corpo, o valor de corpo e a espiritualidade de corpo. Para quê? Para discernir o corpo de Cristo. Bom, a grande maioria de nós, desculpa eu falar assim, não tem consciência desse corpo de Cristo. Eu tentando expressar. Talvez até escrevendo fosse melhor. A maioria de nós não tem essa consciência também. A maioria não entrou para a igreja para viver cristianismo, entrou para resolver problemas, para se ver livre de uma dívida, para ganhar um trabalho, uma namorada, o que for. Aí quando chega aqui, isso quando encontra, né? Alguém que diz, não, agora é Bíblia, é Bíblia é Jesus, é cruz, é renúncia. A maioria vem para se dar bem. E aí daqui que a gente lave esses pés, né? Daqui que a gente lave esses pés, para que possa começar a dar o alimento sólido, comece a enraizar na palavra, arraigar na palavra, mergulhar na palavra. Ainda mais com esses elefantes brancos de hoje. Desculpa, vou falar o tempo todo. Tá? Tem palavras, termos e versículos que não tem necessidade nenhuma de trocar o sinônimo por outro.